Fala aí, galera, bem-vindo a mais um episódio do Pra Cima Podcast. Hoje a gente está aqui com o nosso amigo Guilherme Resch, coordenador regional do Sebrae Norte Fluminense. É Guilherme Resch mesmo, pronunciei certo? Exatamente. Então, e ele hoje vai tirar nossas dúvidas aqui sobre empreendedorismo, sobre o pós-empreendedorismo, depois você já começa a empreender, alguma coisa sobre como fazer, como iniciar, e ele vai tentar tirar essas dúvidas aqui de forma o mais informal possível, mas não tem como falar sem ser formal num assunto tão delicado como empreendedorismo, né? Então a gente vai iniciar aqui, tá bom? Queria agradecer aí os nossos patrocinadores, que é Vendo Verde, Black Blazer, Britos, o Work Banda Larga, que está aí também conosco agora há pouco tempo, começou agora com a gente. Agradecer a Cosmo Publicidade, que é o estúdio que está fazendo parte junto conosco aqui, nossa parceria. E, Guilherme, eu queria saber de você aí, já começando, né? Obrigado pela sua presença aqui. Ele se dispôs aí, estava com outro compromisso e pôde estar aqui com a gente, separando esse pedacinho do tempo para a gente. E começando aí, falando aí sobre a sua experiência, que eu percebi que você parou no 7º período de educação física e foi para finanças, né? E tem galera que fica o tempo todo preso a uma coisa que às vezes nem gosta ou não acha que vai ser o futuro e fica com medo de mudar de rota aí. Queria que você iniciasse aí falando um pouquinho dessa experiência, dessa mudança de rota aí. Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com vocês, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Nós que estamos à frente, né, de uma instituição renomada aí que está no mercado assim, com mais de 50 anos, com a sua missão de transformar o ambiente de empreendedorismo, temos realmente o grato prazer de estar reverberando cada vez mais as informações, os conhecimentos e as orientações necessárias para que o empresário ele possa ter a melhor tomada de decisão. Esse é o ponto fundamental. Falando um pouquinho da história, é exatamente isso. Eu estudei educação física, trabalhei em todos os ramos do esporte ali, né, quando mais novo. E em dado momento, um amigo que já atuava dentro de uma instituição financeira me fez uma proposta. Naquela ocasião, você não precisava ter uma formação específica em exatas para ingressar num banco, né, em cargo inicial. Eu achei aquele desafio interessante e fui me aventurar a ganhar um dinheirinho extra para ter ali uma renda maior. A gente, quando novo, né, quer ter realmente um recurso para se divertir, para viajar, para curtir os amigos. E esse foi o objetivo. E aí me apaixonei pela área financeira, administrativa. Desde então, assumi ali a desistência do curso de Educação Física. Fui me especializar, fui estudar administração de empresas. Depois me especializei em diversas MBAs, pós-graduação, cursos de curta duração, muito focados para a área financeira. Trabalhei em uma instituição financeira multinacional, até que então, depois, por uma tomada de decisão de tentar dar um novo direcionamento profissional, eu tive o prazer de ter aí a oportunidade de acessar o corpo funcional do Sebrae como trainee há 7 anos e meio atrás, e desde então traço aí minha trajetória na empresa, onde eu cheguei para assumir a nossa liderança no Norte Fluminense. Show. E sempre dá aquele friozinho na barriga de trocar assim de funcionalidade ou não? Já estava preparado para isso? Lá atrás realmente não deu tanto, porque eu fiz as duas coisas simultaneamente, né? Eu estudava educação física, trabalhava com educação física e trabalhava no banco também paralelo. Então eu fiz isso durante um ano, um pouquinho esgotado, né, por conta de tempo, mas até que eu tomasse a decisão daquilo que realmente me fazia acreditar num crescimento, num investimento profissional. E tenho aí o esporte como um grande hobby, adoro esporte. Fui criado dentro, né, de diversas aplicações aí de esportes, mas me apaixonei realmente por finanças, pela administração, e dali realmente não saí mais. O maior desafio foi, de fato, ter uma mudança já agora, recentemente, de sair da capital do Rio de Janeiro, onde eu estava bem estabilizado dentro da empresa, com boas perspectivas, e vir para o Norte Fluminense assumir uma posição estratégica para a nossa empresa. Que muda tudo, né? Você muda o lugar, muda a cultura da cidade, você já estava acostumado em outra cidade também. Eu puxei esse assunto exatamente por causa disso. A gente tem um grupo de pessoas que fica aquele medo de ir para o que almeja, para o que sonha, né? Que seja uma nova função, que seja empreender, justamente pelo medo do novo.
Por isso que eu te perguntei, porque eu sabia que você tinha uma experiência boa para passar nisso. Quando eu cheguei a ouvir você comentar sobre isso num vídeo, aí por isso que eu gravei esse tipo de pergunta. Mas legal. E agora falando já sobre o empreendedorismo, né? Você acha que a educação empreendedora nos colégios, você acha isso importante? Isso já está acontecendo em alguma cidade, você tem visto? Ou é algo longe para acontecer? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que isso é essencial para a transformação e o desenvolvimento de qualquer região. A gente trabalhar na base, trabalhar com a nossa garotada, com os nossos filhos, com as crianças, para que eles tenham cada vez mais conhecimentos práticos, atitudes melhores e que possam se transformar em cidadãos que queiram transformar o ambiente onde eles estão, seja qual for o segmento, seja qual for a atuação. Comportamento, cidadania, atitudes, habilidades necessárias para que eles sejam diferenciados. Então, o Sebrae tem um grande projeto de educação empreendedora, onde a gente leva o empreendedorismo, os conceitos de empreendedorismo para dentro das escolas. Como nossa meta regional está até o final de 2023, todos os 9 municípios que pertencem à Norte Fluminense, sob a minha gestão, nós temos o Programa de Educação Empreendedora firmado parceria com a Prefeitura Municipal. Então, hoje nós temos assinatura com Campos, Goitacazes, com São Francisco de Itabapuana. Nós estamos nas vias de formalizar o programa com Macaé. Nós já temos aí conversas, né, sendo realizadas em Quissamã, para que a gente traga toda essa estrutura, toda essa roupagem e, desde o colégio, fale sobre empreendedorismo. Eu acho que dessa forma a gente ganha realmente uma oportunidade muito grande de trabalhar pensando no futuro. Sim, sim. Muda a cabeça das pessoas, né? Muda a cabeça. A criança começando a estudar, já entendendo que ela tem como colaborar com o crescimento da cidade ou do país, já muda a responsabilidade. Muda... Eu acredito muito em duas coisas, né? A formação escolar, ela segue uma metodologia que está em franca transformação, principalmente pelas questões do avanço digital. Hoje o conhecimento está na nossa palma, está na palma da nossa mão. A gente cria nossos filhos hoje de um jeito muito diferente da forma como eram criados há 10 anos, 15 anos atrás, ou seja, eu estou falando de muito pouco tempo, uma mudança tão grande, uma mudança que tem seus desafios. E esses modelos de educação eles precisam evoluir também na mesma velocidade. Duas coisas que são essenciais, não só falar de empreendedorismo, como também falar de educação financeira. Educação financeira para que as nossas crianças, elas já desde cedo entendam o que é uma taxa de juros, o que é uma Selic, o que é a inflação e o efeito da inflação ao longo do tempo, o que é o ato de poupar dinheiro, de se fazer investimentos, porque dessa forma a gente vai estar criando realmente pessoas mais qualificadas para tomarem decisões melhores quanto adultos. E muitas vezes elas só vão aprender essas informações no risco, na vontade de fazer acontecer alguma coisa, errando muito. Por que não nos preparar de um jeito melhor, já que existem tantos desafios, principalmente no meio empreendedor, para que eles tomem decisões um pouco mais planejadas no futuro? Senão é como se desse uma máquina poderosa na mão de alguém sem saber operar, né? Exatamente. Exatamente. O empreendedorismo em si, ele vem crescendo muito, inclusive na pós-pandemia, se eu não me engano, em 2021, se me corrija se eu estiver errado, acho que foram 10 mil novas empresas, dentre elas, já acho que boa parte foi MEI, né? Então, ou seja, pós-pandemia, né, 2021 pós-pandemia, a crise ainda atuando e a galera entrando para tentar resolver. A gente tem aí um crescimento bem considerável do número de formalizações de empresas nos últimos 2 anos, podemos dizer assim. Existe o lado de uma preocupação, porque o empreendedorismo por necessidade, ele cresceu. Sim. Então, hoje, a gente trabalha com uma metodologia de curva, né? Empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. A curva de necessidade já cruzou e já ultrapassou a de oportunidade, já tem bastante tempo. Então, a gente tem um povo extremamente empreendedor, criativo, mas que precisa ter conceitos de gestão mais aprimorados. Empresas estão sendo abertas para que eles tenham acesso e consigam realmente gerar renda para suas famílias. Mas ainda assim precisa entender do mercado, precisa entender do negócio, precisa entender como se posicionar de um jeito eficiente junto ao cliente, como vender melhor, como precificar, como atender o cliente de maneira eficiente e exitosa, uma vez que hoje o ambiente digital já está proporcionando acesso a compras de produtos de um jeito muito fácil, rápido e cada vez mais evoluído.
estão no sofá da nossa casa, vendo televisão, vendo novela ou jogo de futebol. A gente está a 2 cliques ou 3 de fechar uma compra pelo digital. Em 2 dias, 3 dias no máximo, essa compra está na nossa residência. E o empresário tradicional que tem um ponto fixo, ele precisa entender esse desafio. Ele precisa entender que o cliente dele está se distanciando. Como atrair esse cliente de uma forma eficiente para que ele tenha uma experiência exitosa dentro daquele ambiente físico que custou dinheiro para existir. Então, são os pontos chaves que hoje os empresários precisam estar atentos e não deixar realmente passar. Entendi. Você fez uma observação interessante do digital, que eu ia chegar mais lá na frente, mas já aproveitando o ensejo. Você acha que vai engolir, o digital vai engolir o físico ou não? Vai só somar mesmo? Em dado momento havia muito essa preocupação. O digital ele teve um crescimento muito forte ao longo do tempo, principalmente com a evolução tecnológica. E durante a pandemia, a aceleração ela se deu também porque, com a reclusão social, com a dificuldade de ir para a rua, com o fechamento, né, das lojas físicas, momentaneamente, pessoas que não tinham segurança para fazer suas compras ou se ambientar e se relacionar no digital, elas tiveram que perder esse medo. E aí experimentaram uma experiência que ela é realmente boa, ela é exitosa. Você está no ambiente digital com ele evoluído, com a sistemática de atendimento bem delineada, com a sistemática de logística bem assertiva. O ambiente digital ele proporciona uma experiência e um encantamento rápido para o cliente, porque ele trabalha sob emoção. Sim. E o processo de aquisição de produto, ele é emotivo. Você não pode pensar 2, 3 vezes antes de adquirir algo, porque senão você vai repensar se você precisa daquilo. E o cliente, de fato, ele age por impulso. Então, uma propaganda, um posicionamento bem direcionado, um plano de comunicação bem assertivo com o seu cliente, com imagem, com conteúdo, com engajamento, faz com que ele tenha o interesse de consumir aquilo na hora. E aí, tendo a facilidade do digital, isso fica mais fácil. Muito se falou dessa transformação. Hoje, a gente inclusive vendo as notícias, né, da maior feira de varejo do mundo, que acaba de acontecer na semana passada, a NRF em Nova York, já se mostra outra coisa. Hoje a evolução está muito mais pautada numa integração de canais, físico com digital, digital levando para o físico, uma coisa complementando a outra. E aí a gente fala de atendimento, de engajamento, de planejamento estratégico da empresa em todos os canais. E aí a gente carrega isso para uma estratégia que é chamada de omnichannel, omnicanalidade. O que isso significa? Se o cliente te liga pelo telefone, te manda uma mensagem pelo WhatsApp, pelo SMS, entra no seu Instagram, no seu Facebook, no seu TikTok. E atendido da mesma forma. Na sua loja física, ele precisa ser atendido da mesma forma. Entendi. Não pode ter fricção no processo. Já é um grau bem avançado, né? Já tem que ter uma boa unificação de tudo, né? Para poder atender em todas as formas, de forma igual, teria que ter uma unificação bem ajustada, né? Eu diria que parece distante, mas não está tanto. Todos os ouvintes que estão aí nos vendo, certamente você tem o seu WhatsApp como hoje forma de maior comunicação e interação com seus colegas, familiares e muitos fornecedores e clientes. Então, o próprio WhatsApp, ele hoje tem uma funcionalidade, né, uma versão que é o WhatsApp Business, Sim. que evoluiu e se torna um hub de atendimento extremamente eficiente quando você quer se comunicar rápido com o cliente. Sim, inclusive, sem querer fazer comercial do WhatsApp, mas é uma ferramenta, o meu 75% mais ou menos das minhas vendas são WhatsApp, apesar de estar num local interior, né? Aqui é um local pequeno, digamos assim, em relação a outros municípios, mas 75% se comunicam comigo pelo Zap, porque tem a facilidade de mandar a foto, eu quero uma peça assim, eu esqueci o nome, e aí você tem essa facilidade. O WhatsApp até proporcionou uma facilidade que não tinha, que é de você estar conectado em 3, 4 computadores ao mesmo tempo, né? No WhatsApp Business, por exemplo, agora eu estou aqui com o WhatsApp da minha empresa, não tô usando, não posso, estou falando com você, mas os funcionários lá, os colaboradores estão lá atendendo, 3, 4 computadores rodando. Então isso facilitou muito. Antes, por exemplo, se eu fosse viajar para algum lugar, caía o sinal da internet aqui, caía lá. Né? Caía lá e eles ficavam sem o WhatsApp. Isso era um problema, hoje já não é mais, o WhatsApp fica conectado. Então, assim, tem várias ferramentas realmente que ajudam hoje o digital a se integrar com o físico, né? E isso vem, como você falou, eu acredito que vai ser uma unificação, não vai chegar a engolir. No final das contas,
a gente precisa estar onde o cliente está. Sim. Então, tem negócios que, essencialmente, eles são físicos. Não vão se transformar em digital. A experiência, o prazer, principalmente em ambientes onde haja uma interatividade. Agora, o que é necessário é que o empresário tenha realmente o entendimento de que ele e todo o time dele de atendimento e de vendas, eles precisam entender que quando recebem um cliente, esse cliente precisa ser bem atendido, precisa ser bem orientado e, principalmente, né, existem uma série de habilidades comerciais e de vendas que geram também no atendimento o gatilho de uma compra ou de compra não só daquilo que o cliente foi realmente adquirir, mas principalmente de produtos acessórios que vão realmente agregar valor e gerar mais faturamento para aquela empresa. Sim, ele vai comprar uma coisa, você dá aquele up, né, e apresenta outra. São vários treinamentos. Acho que o próprio Sebrae deve estar com alguns cursos especializados nessa área. Né? Não só temos diversos treinamentos e cursos vocacionados para isso. Aliás, quem quiser já pode acessar a nossa página, que é o www.sebraerj.com.br. Lá vocês já vão ter acesso a diversos cursos gratuitos, online, de fácil acesso, em diversas temáticas de gestão, inclusive como atender melhor o cliente, como vender mais um produto ou um serviço, porque essas habilidades elas precisam ser adquiridas e praticadas. Não adianta eu ler e não praticar. E mais ainda, a gente tem cursos também com palestrantes, com instrutores especializados e está no nosso cronograma trazer para que Quissamã, principalmente aqui para o município, se beneficiar disso. E, obviamente, que eu trago a estrutura, trago o curso e a gente precisa do interesse também do empresário e do seu corpo funcional. Sim, sim. E, se eu não me engano, tem até algo relacionado específico à mulher empreendedora também, já no Sebrae, não é isso? Temos programa, né? Temos um projeto que chama-se Sebrae Delas, trata de forma carinhosa, especializada e com muito direcionamento ao empreendedorismo feminino em diversas competências de gestão. Nós fizemos ano passado também na região um curso, uma imersão, que é o nosso seminário do Empretec, que é o maior curso de empreendedorismo, o maior treinamento de empreendedorismo de imersão do Brasil e do mundo. Uma metodologia desenvolvida pela ONU e nós fizemos esse treinamento para mulheres empreendedoras no Outubro Rosa, em 2022, aqui na região, justamente porque queremos fomentar cada vez mais que as mulheres empreendedoras alcancem cada vez melhores resultados, seja qual for o segmento e o setor de atuação. Legal. Se eu não me engano, o Celso me ajuda aí a corrigir, eu acho que o Didil, né, no nosso primeiro episódio, falou sobre a Empretec, não foi? Foi o que deu um start, foi o que deu um antes e um depois da caminhada dele como empreendedor. O Empretec ele é fenomenal. Eu arrisco a dizer, eu sou um Empretec, fiz mesmo anos antes de ser um funcionário, né, de ingressar no Sebrae. E ele é espetacular porque ele lida com algo intangível, que é o comportamento, a atitude e como você buscar melhores resultados, tendo as suas competências e habilidades comportamentais à frente da sua tomada de decisão. E isso, cada um vai ter o seu momento, cada um vai ter a sua pegada, cada um vai ter realmente a sua atuação efetiva para que se transforme como uma pessoa cada vez mais focada em resultados, cada vez mais empreendedora, buscando diferenciais, inovação, melhores processos, qualidade naquilo que está se predispondo dentro da empresa. E essa metodologia são 6 dias de imersão, de segunda a sábado, de 8 da manhã às 18 horas, oficialmente, porque não acaba às 18 horas, segue ainda com a atividade. É realmente um treinamento espetacular que todos deveriam realmente investir. Há um valor a ser investido e a gente está aí desenhando as próximas turmas. Vamos ter, quem sabe a gente consiga formar uma turma trazendo aqui esse seminário para Quissamã. Nós já temos planejado uma turma do Empretec para Campos dos Goytacazes no final de março e uma turma para Macaé também no final de março. E está aberto aí acesso a todos aqueles interessados em empreender ou em melhorar aonde está já empreendendo. Legal. E essas inscrições faz como? No site do Sebrae vai aparecer essa oportunidade para se inscrever? Ou... Temos tanto opções pelo site, como também qualquer informação, qualquer dúvida, é só ligar para o nosso time de atendimento, pelo WhatsApp ou pelo telefone fixo,
que a gente dá ali todo o portfólio, todos os cursos da Regional Norte Fluminense em cada município que nós vamos trazer. Em breve a gente vai ter aí também já um calendário de ações que nós vamos trazer para o município de Quissamã também, especificamente para acontecer aqui, mas o empresário interessado em ir até um outro município, também buscar uma oportunidade, está aberto. O nosso WhatsApp, nós vamos falar no final, Sim. mas ele é o 2734 0765 22 2734 0765. Salvou como contato no telefone, ele já aparece como opção de WhatsApp, apesar de ser número fixo. Eu acho até que o Celso não botou, vai botar ali no rodapé. Já está no rodapé, o Celso é o cara eficiente. E lá nessa tônica, Marcelo, sobre atendimento digital, por esse mesmo número a gente já dá uma orientação àquela pessoa que está buscando ali, que tem dúvidas, que quer entender melhor o seu processo empresarial, o seu processo de formalização. Nós já temos nosso time de atendimento preparado para absorver ali a dúvida desse empresário ou desse potencial empreendedor e já responder com máxima velocidade possível. Legal. O Zap hoje facilitou muita coisa, né? Qualquer coisa que precisa resolver a nível de... Até numa conta de luz que falta luz, você consegue. Deu um problema numa garantia de um produto, você pelo Zap, você já resolve. O Zap facilitou bastante. O Sebrae parece também um fundo para pequenas empresas, se eu não me engano, é FAMP, é isso o nome? Esse é o nome popular do nosso grande fundo de aval destinado às micro e pequenas empresas. Então, o FAMP, abreviação de Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas, é um fundo que nós temos nosso recurso próprio, que já existe há cerca de 27 anos, e o principal fundamento de termos criado esse fundo foi atuar num dos principais gargalos do pequeno empresário, que na busca do crédito, seja para capital de giro, seja para um investimento em maquinário, um investimento em matéria-prima, ele ter ali o acesso, ter ali condição, mas não ter uma garantia para apresentar a instituição financeira. E como toda análise de risco de crédito, a instituição financeira, seguindo seus parâmetros, seguindo sua metodologia de análise de risco, ela exige normalmente ali pelo menos 100 ou 110, 120% do valor daquele contrato como garantia. Então, como é que funciona o fundo? Nós temos instituições financeiras conveniadas ao Sebrae a nível nacional. No Rio de Janeiro operam Caixa Econômica Federal, Sicob, Agência de Fomento do Estado. Essas três hoje são as nossas operadoras oficiais aqui no Rio de Janeiro, em todo o estado. O empresário interessado, basta conversar com o seu agente financeiro, com o seu gerente e entender ali as condições da linha. Nós avançamos de uma forma muito significativa durante a pandemia, justamente no período que os empresários precisaram de alcançar recurso financeiro. Somente no estado do Rio de Janeiro, com o fundo de aval, nos últimos 2 anos, foram cerca de 10 mil operações de crédito com o FAMP sendo garantidor, sendo avalista daquele empresário, ou seja, nós não concedemos o crédito. Vocês compram a briga do cara. Só. Nós compramos a briga do empresário, nos tornamos avalista daquela operação e assumimos o risco daquela operação. Isso fez com que a gente injetasse na nossa economia mais de 500 milhões de reais em crédito para o pequeno empresário somente no estado do Rio de Janeiro nos últimos 2 anos e meio. Aqui no Norte Fluminense a gente tem cerca aí de 200 operações realizadas nesse período, que já passaram aí de 40 milhões de reais em crédito concedido para o pequeno empresário. Guilherme, qual o ticket médio dessas operações? Normalmente aí para microempresa e empresa de pequeno porte, o ticket médio tem variado aí na casa de 80 a 85 mil reais, capital de giro puro. Linha essa que não exige uma comprovação em que você vai aplicar ela. O empresário com fluxo de caixa atualizado, faturamento da empresa atualizado, sem uma pendência ou algum tipo de negativação e analisado positivamente pela sua instituição financeira, ele acessa esse recurso e investe no negócio dele da forma mais eficiente possível. Entendi. Você vê que às vezes falta de conhecimento, um cara ele deixa de empreender ou para no meio do caminho
porque não sabe numa oportunidade dessa, né? Então fica aí a dica, o pessoal, antes de complicar o nome financeiro da sua empresa, procure as oportunidades, tem o Sebrae que dá essa oportunidade, o Arnaldo esteve conversando com a gente aqui também, falou sobre um microcrédito da prefeitura também, que libera para esse fim. Uma excelente ferramenta, né, que Quissamã possui, que está fazendo aí, está com operações sendo realizadas, e que oportuniza, né? Sim. Que aquele pequeno, ele tem ali acesso a um recurso para comprar o seu maquinário, para comprar a matéria-prima e fazer isso render e fazer giro, né, de recurso. Exatamente. Às vezes até não deveria acontecer, mas por uma má gestão por um período, tentar se recuperar aí e voltar à tona, né? Um dos principais desafios do pequeno empresário, não só planejamento da empresa, quando abre, mais de 50%, cerca de 70% aí, dos fechamentos nos primeiros anos são correlacionados ao não planejamento do negócio e o não entendimento do fluxo de caixa necessário para aquele negócio sobreviver durante um certo tempo. Porque você abre a empresa hoje e foca muito no investimento para aquela empresa nascer. Mas muitos deles esquecem, anotem aí, pessoal, não pode esquecer do capital de giro necessário para a manutenção da operação da empresa, enquanto ela não gera negócios, não gera vendas suficientes para se manter equilibrada, atingir o ponto de equilíbrio. E essa negligência, ou até mesmo essa falta, né, de feeling no início, porque para você abrir um negócio, via de regra, tem que se botar um capital próprio, buscar um recurso financeiro de poupança ou de algum outro parceiro. A dica que a gente dá a depender do nível de investimento que esse empresário venha a fazer, que ele olhe, por exemplo, a estrutura, os equipamentos, os maquinários e busque financiar essa parte, se for necessária, e deixar aquele recurso próprio que ele tem para o fluxo de caixa, para o capital de giro necessário para aquela empresa sobreviver 4, 5, 6, 8 meses sem gerar o caixa suficiente para pagar todas as suas despesas. Porque, via de regra, a gente tira o capital próprio do bolso e bota na infraestrutura da empresa. E depois não consegue acessar financiamento para operacionalizar a empresa, porque a empresa ainda não tem histórico de geração de caixa, não tem faturamento recorrente, acabou de nascer, não tem ali uma perspectiva passada que dê um subsídio positivo para uma instituição financeira, seja o banco público, privado, cooperativa de crédito, de entender que aquele negócio é viável. Então é preciso pensar nisso de um jeito muito planejado para começar com o pé direito. Você me falou uma coisa que eu, apesar de trabalhar envolvido no empreendedorismo desde muito novo, eu nunca parei para me ligar. E meu pai falava isso, meu pai falava assim, né, um ditado do interior: é melhor um fiadinho certinho que você paga do que você pagar sempre tudo à vista. Aí eu entendi o sentido agora nessa explicação sua. Você não consegue provar que você é assíduo com seus pagamentos para um possível crédito com uma empresa de fornecimento, porque você não tem histórico. Então, como você falou, faz sentido. O cara pega todas as economias, investe na empresa e depois não tem histórico, quando ele precisa de um empréstimo, ele não consegue nem pegar. Normalmente elas exigem ali, né, um tempo de maturação, de CNPJ aberto, para que ela possa ter uma previsibilidade futura de geração de caixa. Sim. Nada mais é do que analisar o fluxo de caixa presente e projetar para o futuro como que aquela empresa vai gerar negócios, vai se comportar, como é que está o ambiente econômico daquele segmento, como é que estão posicionados os concorrentes, como é que está a estrutura de capital do empresário sobre aquele negócio, como é que é a relação daquele empresário com seus credores, seus fornecedores, com as suas dívidas, seus pagamentos. Então, tudo isso é analisado em uma metodologia baseada lá nos 5 Cs do crédito: capital, caráter, colateral, condições, e o último C é o caráter. Meu Deus, agora me fugiu aqui, eu vou lembrar ao longo da conversa. Dos 30, já não lembro mais de tudo assim. Capacidade, lembrei. Capacidade, que é a capacidade do negócio de gerar caixa, como se comporta isso. Essa metodologia hoje ela é muito sistematizada, tecnológica, e aí faz com que, muitas vezes, por uma desatualização de informação, o empresário tenha uma negativa porque não teve proatividade para ir ali
e mostrar para o banco, para a instituição financeira, como é que está o faturamento da empresa, como é que está o fluxo de caixa dela, como é que está o gerenciamento financeiro, contas a pagar, contas a receber, fluxo ali de pagamentos, se é por maquininha. Hoje a gente tem o advento do Pix, que está facilitando muito a transação, né? E o fluxo de caixa instantâneo para a empresa, para entender aquele capital que está entrando e tomar uma decisão melhor para pagar um fornecedor, para adquirir uma matéria-prima, enfim. São muitas nuances que permeiam o processo de gestão empresarial e que precisa estar atento e revisitando esses conceitos constantemente. Entendi. A maioria hoje do motivo das falências, eu acredito até, porque o pessoal realmente não administra isso que você falou, né? E acha que pode abrir uma empresa hoje já pode estar retirando dinheiro para uso próprio, né? Seria falta da divisão e da atenção nesses pontos que você deu. Duas coisas muito básicas, Marcelo, que já começam errado. Primeiro, não começar dividindo contas da pessoa física e contas da pessoa jurídica. Iniciou o negócio, isso já tem que estar bem dividido. Sim. Para que se entenda perfeitamente a estrutura de custos, de despesas e o fluxo de entrada de dinheiro, né, de vendas, de serviços ou produtos para a empresa. O segundo ponto é o empresário não estabelecer o prolabore dele, que nada mais é do que quanto que o mercado pagaria para um gestor profissional para aquele tipo de negócio. Qual a capacidade que aquela empresa tem de pagar um profissional para gerir ela. E aí, R$2.000, R$3.000, R$5.000, isso vai ser analisado dependendo do tamanho do negócio. Estabeleceu que a retirada é de R$5.000, respeite isso em todo o exercício. Mês a mês, mês a mês. A função como sócio, ela só vai ser beneficiada ao final do exercício, quando o empresário apurar lucro. Quando as sobras gerarem lucro, ele tiver uma separação para reinvestir no negócio e aquilo que sobrar ser participação do lucro da empresa. Aí sim ele como sócio vai estar se beneficiando. Então é muito importante isso porque, Guilherme, mas eu dou o meu suor, eu trabalho todo dia, de domingo a domingo, para fazer esse negócio aqui dar certo. Perfeitamente, a gente entende muito essas dificuldades, mas o empresário de sucesso ele precisa entender que, mesmo pequeno, ele precisa ter uma estrutura madura, como se fosse uma grande empresa. É um processo, né? Tem que pagar o preço no início. Tem que pagar o preço. Tem que saber que talvez você tenha que andar de pé alguns dias, alguns meses, alguns anos, ou andar com um carro mais inferior, né? Ou talvez recuar. Enfim, isso precisa ser feito. São decisões, né? Exatamente. Que aí cada um realmente vai ter seu juízo de valor e entender ali a decisão do momento, é o momento certo de se fazer um investimento, seja no negócio ou até mesmo pessoal, porque a gente está lidando com sonhos, com desejos, com vontades futuras, estamos lidando, né, com muitos provedores, seja empreendedor, um homem, seja uma mulher, a gente está lidando com provimento de recursos muitas vezes para famílias. Então, exatamente, é preciso ter uma consciência forte sobre o orçamento. Envolve muita coisa e muita gente. Muita gente. Não sei se isso aqui já fica mais específico burocraticamente, mas você pode explicar para a gente a nível de... O cara quer abrir uma microempresa hoje, ele trabalha informalmente, vende o picolé dele, ou vende a pipoca, ou não sei, faz um serviço, e ele quer se organizar, ele quer ter um CNPJ, e isso é fácil de fazer... Onde ele procura? Claro muito que fácil. O Zap ele já tem, né? Você já falou, mas vamos lá. Bom, a formalização, ela se tornou uma ferramenta de fácil acesso, principalmente com o nascimento do microempreendedor individual, ali no 2009, 2010 mais ou menos. Se não me falha a memória, me perdoem aqui. Essa modalidade jurídica ela é super fácil de ser acessada, de ser formalizada, e aí vai fazer com que aquele empresário informal ele tenha o CNPJ dele, e aí quando ele é um microempreendedor, ele tem uma taxa fixa de contribuição mês a mês que ele vai ter que honrar, então isso é uma obrigação que ele tem, não vai variar de acordo com o faturamento dele. Então é fixa essa taxa, está na casa ali de entre R$60 e R$65, acho que é mas isso. Essa atualização a minha equipe está preparada para trazer para vocês, no site do Sebrae tem, e essa taxa, esse valor, né, de pagamento, ele contempla inclusive
para que aquele empresário ele tenha um benefício previdenciário. Então, aquela taxa já contempla ao longo de um determinado tempo de atividades, 15 anos ali de contribuição como microempreendedor individual, a concessão do benefício previdenciário de um salário mínimo quando ele necessitar, né, lá na frente de aposentadoria. De aposentadoria, de não ter ali mais o ritmo, né, operacional, empreendedor necessário no dia a dia. Então, outros benefícios. O empresário com CNPJ ele tem acesso a linhas de crédito, conforme a gente falou, com condições diferenciadas. Linhas exclusivas para o microempreendedor. Linhas por meio, inclusive, de fundos da prefeitura, por exemplo, para acessar como microempresário, microempreendedor aquela linha. Ele consegue também se conectar com fornecedores de uma forma mais eficiente. Tem muitos fornecedores grandes que exigem que o comprador seja um pequeno negócio, seja uma natureza jurídica. Então, tudo isso vai fazer com que ele tenha realmente um ambiente de formalidade que é eficiente, que é importante que ele tenha isso. Então, para que ele se formalize hoje, o teto máximo de faturamento do microempresário, do microempreendedor individual, hoje está em R$ 81 mil. Então, isso dá uma média aí, isso dá uma média aí de R$ 6.700 mês, aproximadamente. Há um projeto no Congresso Nacional para que se eleve esse faturamento máximo anual de 81 mil para cerca de 130 mil reais, mas isso não está aprovado ainda, então precisa ser sancionado pelo presidente da República, tem ali um processo, mas já há essa intenção. E para ele, Guilherme, entendi, quero me formalizar. Ele tem no município uma ferramenta excepcional para isso, que é a Sala do Empreendedor, que inclusive o Sebrae é parceiro e vai se tornar parceiro formalmente aqui em Quissamã, trazendo uma roupagem, trazendo muita inovação junto à Prefeitura, junto à Secretaria de Desenvolvimento, né, que administra a Sala do Empreendedor. Estivemos juntos, né, com o secretário Arnaldo, delineando esse processo e como a gente quer trabalhar muito em parceria para trazer ações para que o empresário tenha uma orientação qualificada, tenha acesso a consultorias especializadas de uma forma eficiente, rápida e produtiva. E sempre, Marcelo, com o principal foco. Eu, analista financeiro de formação que sou, gosto de dizer de um jeito muito objetivo: eu quero que o empresário que está aí nos ouvindo e me vendo agora aqui ganhe mais dinheiro, tenha um gerenciamento de despesas mais eficiente, gere realmente melhores resultados e busque realmente, por conta do seu suor diário, o seu sonho, o seu desejo, o seu bem-estar. Essa formalização, voltando, ela pode ser feita na Sala do Empreendedor, onde eles vão ter todas as informações, ou até mesmo no WhatsApp do Sebrae, mandou lá, quero entender melhor sobre formalização. A minha equipe vai orientar vocês. A gente faz uma palestra digital a cada 15 dias, com todas as informações, direitos, deveres, obrigações que esse pequeno empresário precisa ter, saber e estar antenado para que ele não só se formalize, mas se mantenha formalizado e em dia também com as suas obrigações, para que ele não crie um problema e um passivo futuro, um débito junto à Receita Federal e por aí vai. Então, o processo ele é muito facilitado. A gente tem um tutorial que a gente manda online para ele também, um manual para que ele entenda melhor como vai se formalizar e faça isso também, se ele tiver ali uma rapidez de entendimento, online também ele faz, lembrando que todos esses serviços são gratuitos, tanto na Sala do Empreendedor, quanto no Sebrae, quanto na página do Governo Federal, gov.br, onde ele vai criar o login dele, a senha dele, e ali ele vai ter toda essa interação gratuita para fazer o negócio dele ser formal. Show de bola. Traduzindo, trocando em miúdos. Vai abrir sua empresa de graça. Se tiver um desenrolo com a internet, né, eu lembro que eu fiz até um vídeo fazendo isso. Você abre aí em coisa de 15 minutos, você abre uma empresa pela internet. Se tiver o desenrolo ali, lê o tutorial direitinho.
né? Pelo que você falou, na taxa de R$60, R$70, você tem os benefícios previdenciários, um dia vai se aposentar com isso, né? Pagando o tempo de contribuição. Acho que você não comentou, mas a pessoa, no caso do benefício previdenciário, inclui isso, mas se a pessoa tiver, engravidou nesse tempo, precisa se encostar pelo INSS por estar grávida, eu acho que tem os benefícios normalmente, né? Exatamente. Até trazendo aqui a atualização para vocês que recebi, os valores hoje eles saem de R$ 67,00 para R$ 73,00, isso vai diferir ali de acordo com a atividade da empresa, né? Com o cadastro nacional, cadastro de atividade nacional dela, o CNAE, isso vai divergir ali alguns valores, mas não passa de R$ 67,00 para R$ 73,00. Isso aí, você tem o benefício todo normalmente, como se você estivesse trabalhando de carteira assinada e pagando o seu INSS. Então, assim, eu acho que é um valor muito irrisório para os benefícios que se tem, né? A galera, às vezes, ainda dá mole, deixa de pagar e aí acaba arrumando um problema para a própria empresa, mas se fizer direitinho... cria-se um débito ali, agora a gente tem até aí a possibilidade, né, do financiamento, né, dos débitos em aberto, então trazemos também todas as orientações para os empresários para que eles entendam, aqueles que estão com débito em aberto, né, de 2018, 2019, eu já não sabia 20, disso. Há a possibilidade de empacotar isso tudo e gerar um parcelamento futuro. A regra desse ano ela mudou um pouquinho, ela fez com que a primeira parcela ela seja... em um valor um pouco maior, uma espécie de entrada para aquele parcelamento, mas depois as parcelas mensais elas ficam muito pequenas e é importante ressaltar muito. Regularizar o débito passado é um processo. Manter em dia os débitos presentes e futuros é um outro processo e isso precisa caminhar em conjunto. Entendi. Senão a pessoa pensa que está pagando atrasado, já está tudo certo. Já está tudo certo, não pode. Eu uma pergunta, o MEI pode participar de licitação municipal? Pode, não há problema nenhum. A gente, inclusive, tem programas, né, de aceleração de compras municipais, governamentais, para que os microempreendedores eles tenham acesso a esse tipo de ambiente, né, esse tipo de oportunidade de negócios, então não há problema nenhum. Obviamente que ele vai ter que ler ali o edital em específico, as regras do edital, as condições, os critérios, entender ali a capacidade técnica, a capacidade de preço, a capacidade de entregar aquilo que está sendo pleiteado, mas não tem nenhum tipo de problema, pode participar sim. Então esse já é mais um benefício muito grande da formalização, né? Oportunidade de negócio. Muito bom. Tem uma galera que fica preocupada, mas eu vou ter que ter nota fiscal, tem que comprar aquela maquininha de impressão de cupom fiscal e vai ser um gasto, tem uma mensalidade, mas tem a opção também de usar o emissor do Sebrae, não é isso? Eu acho que agora está até mudando, acho que está online, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas a pessoa pode usar também o emissor do Sebrae e não precisa nem baixar o programa agora, eu acho que está direto no site. Né? O MEI, né, o microempreendedor individual, ele não tem obrigação de emissão de nota. Sim. Então, se você tem essa dúvida, você não é obrigado a emitir nota. Quando é que você vai emitir nota? Obviamente que para gerar ali um fluxo recorrente de receitas, porque você vai ter que mostrar a evolução patrimonial do seu negócio também em algum momento para a Receita Federal. Então é importante ter esse entendimento, esse modelo de gestão, estar muito transparente com essas informações e também quando um cliente, um fornecedor exigir. Você citou a ferramenta, o Sebrae, da Unidade Federativa, né, de São Paulo, desenvolveu essa ferramenta, uma ferramenta que está aí no online, está aberta, qualquer empresário de qualquer outro município pode vir a utilizar essa ferramenta e se beneficiar dela, e a gente tem um tutorial aí também que a gente manda para o empresário, para que ele entenda como é que é o funcionamento e tenha facilidade ali na emissão, mas também são processos que, uma vez entendidos, eles se tornam muito simples de serem feitos, nada complexo. Inclusive eu utilizo, né? Eu há mais de 10 anos que eu já não abri MEI, né? Eu fui direto para o limitado ME. Então, assim, eu até fiz a pergunta, não especifiquei isso, porque aí você há uma necessidade maior de usar nota fiscal, porque tem muita gente que pede. E tem que fazer a nota. Então, assim, para evitar esse gasto inicial, até hoje, a gente utiliza o emissor. Agora já está precisando migrar para a velocidade, né, que já atrapalha um pouco, apesar de eu ter uma pessoa específica só para DANF, né, mas já atrapalha um pouco, mas aí é questão do ciclo, crescimento, isso aí. A gente tem muito importante, eu gosto sempre de ressaltar, né, a parceria que você vai ter também com o seu contador. Sim. É uma figura, a gente tem uma parceria extremamente positiva com o CRC, não só a nível, aí
o Conselho Federal, né, de contabilidade a nível nacional, mas no estado do Rio de Janeiro a gente tem um programa de parceria, inclusive, para desenvolver as competências de gestão dos contadores, para que eles se tornem cada vez mais consultores dos seus clientes, saiam da operação pequena e se tornem realmente uma figura que vai também auxiliar o processo de gestão e tomada ali de decisão sobre a questão financeira do negócio. Temos um programa online que faz realmente essa qualificação e ter o contador como um grande parceiro nesse processo. Então, acho que é extremamente positivo e eficiente essa integração do empresário com algumas pessoas chaves ali que vão ajudar o negócio a ser cada vez mais eficiente do ponto de vista gerencial. Sim, perfeito. E qual é a hora do cara que... Agora vamos para o pós, né? Qual é a hora do cara trocar de MEI para limitada ou limitada ME? Até porque até hoje ainda não sei bem a diferença, se for... Cabe a você explicar qual a diferença de limitada para limitada ME. Eu não sei se tudo junto mudou alguma coisa. A ME, a microempresa, ela tem ali sobre a tabela do Simples Nacional, da Receita Federal, um teto máximo hoje de R$360 mil ano de faturamento, com a sua classificação de percentual ali de impostos a pagar. Então tem toda a sua questão tributária também simplificada por meio do Simples. O processo de migração, ele vai acontecer, cara, assim, de um jeito muito natural. A empresa tá faturando, está gerando negócios, está crescendo, naturalmente ela vai precisar fazer essa migração. Há uma diferenciação ali no gerenciamento contábil, no gerenciamento desse negócio, mas aí vem os benefícios também. Linhas de crédito específicas já para micro e pequenas empresas, ou seja, linhas com condições diferenciadas, com taxa de juros diferenciadas, com outras programas emergenciais, por exemplo, como a gente viu, a primeira, segunda e terceira fase do Pronamp, por exemplo, por mais que se dissesse que estava ali disponível para o microempreendedor individual, na prática operacional isso não trouxe resultados expressivos. Empresários já como microempresa ou como empresas de pequeno porte que se diferem pelo limite de faturamento, tiveram acesso a condições extremamente favoráveis em linhas como Pronamp e em outras mais que foram abertas. Então, essa é uma tomada de decisão que o empresário precisa entender, o negócio está crescendo. Entendi. O pagamento de tributos, apesar da gente ter uma carga tributária complexa, ter uma carga tributária que ainda realmente absorve, né, um pouco ali, né, de maneira expressiva dos recursos, né, que são gerados, mas há o entendimento também de que o imposto ele é proporcional ao faturamento que está sendo gerado. A empresa está crescendo, está faturando mais, o imposto vai ser proporcionalmente ali maior, mas percentualmente ele permanece o mesmo. É importante ele ter esse entendimento, por quê? Porque ao crescer, ele se torna uma empresa mais vista. Por exemplo, em alguns programas que a gente faz em parceria com grandes empresas para encadeamento produtivo, para aumentar o contato do pequeno empresário com grandes fornecedores, com grandes demandantes, sendo fornecedor desses grandes, muitas vezes há um critério de elegibilidade de que o cara quer uma microempresa, ele quer uma empresa de pequeno porte, porque subentende-se que ela já tem uma estrutura operacional já mais bem montada para absorver aquela demanda que está sendo pedida. Cabe lembrar que o microempreendedor individual formalmente só pode empregar, né, ter um funcionário. Isso era uma das perguntas. Isso é uma limitação também do microempreendedor individual. Então, se você quer contratar e precisa ter 1, 2, 3 funcionários e vai fazer isso por meio da formalidade, como assim é o certo, e aí você já precisa realmente migrar esse seu CNPJ para ter ali os seus 3 funcionários vinculados àquela empresa de maneira formal. Então aí, ou seja, precisa de mais de um funcionário, se obrigou a trocar. Se obrigou a trocar. Isso até está nesse processo de atualização da faixa de faturamento do microempreendedor individual e das pequenas empresas, que está lá no processo no Congresso Nacional. Uma das coisas que também estão sendo pleiteadas é o aumento do número de funcionários para o microempreendedor. Se me falha a memória, na proposta que está em análise lá, é sair de 1 para 3 funcionários. Entendi. Você falou sobre o limite de faturamento. A gente calcula isso em cima do quê? Do que se compra?
Ou seja, até o limite para ser MEI é de 80 e poucos mil anuais, você falou. É o limite de faturamento bruto da empresa. Então, quanto que eu estou vendendo, quanto que eu estou gerando de negócios? Esse é o valor que eu vou apresentar à Receita Federal como o meu faturamento bruto anual. Entendi. Obviamente que você citou um exemplo que, se eu, como microempreendedor individual, tenho o meu teto máximo de limite de faturamento de R$80 mil, não faria sentido eu ter despesas de compras de matéria-prima ou de produto superior a isso. Entendi. Então, isso tudo é equalizado e é monitorado. Porque eu pensei assim, se o cara não é obrigado a fazer nota fiscal, como é que, né, se resolve isso? Ele não é obrigado a emitir, mas na declaração anual dele ele pode informar. Entendi. Então, cabe ali o bom senso, cabe o entendimento de que é necessário ter transparência, porque os dados são cruzados, cada vez mais a gente tem tecnologia e cada vez mais a gente tem processos ali automatizados, inclusive de migração, né? Então, muitas vezes o empresário ele é pego de surpresa porque não fez ali um processo muito bem gerenciado, se perdeu um pouco, faturou mais, emitiu mais do que o limite e já a migração acontece automática. Vale ressaltar que o próprio Pix, quando você adere ao Pix, você declara um acordo que você libera todos os acessos seus. Está tudo sendo ali documentado. Isso aí. E o cartão não precisa nem dizer que os cartões já são automaticamente olhados ali, fiscalizados. Então... E é importante dizer, Marcelo, que você tocou num tema muito emblemático, porque o Pix, o cartão, são meios de pagamento que necessariamente o pequeno empresário vai ter que aderir. Sim. Porque o cliente dele, ele quer esse meio de pagamento. O cliente quer chegar na loja e ir aqui, ler o QR Code e pagar aqui, sem estar portando carteira, dinheiro espécie, sem estar até com o cartão dele ali. Então, hoje a tecnologia ela vem para facilitar muito o processo de aquisição, de compra, e o cliente ele está buscando isso, porque isso também se torna exitoso. Eu ter meios de pagamento que se adaptam àquilo que eu quero e eu pago o produto da forma como eu quero. É muito chato você chegar no estabelecimento e eu quero comprar essa caneca. Vou pagar no Pix. Não, Guilherme, eu só aceito em dinheiro. Muitas vezes você pode estar expulsando o cliente e ele não volta. O cliente, com certeza. Tá? Ou não tem a máquina de cartão. Eu, particularmente, hoje eu só ando com o celular, porque a gente agora tem a opção de você cadastrar o cartão no celular, né? Perfeito. E eu ia te perguntar, limite de funcionário, você já falou que só pode ter um, né? Eu li isso, não sei se é verdade, mas algumas empresas dispensam a confecção do alvará, ou não, isso não existe? Hoje existe o alvará simplificado, né? Então, determinadas atividades empresariais, o alvará já é automatizado. Então, não tem mais aquele processo de emissão, de análise. Não, a depender do CNAE da empresa, do Cadastro de Atividade Nacional, essa atividade ela já possui ali o seu alvará automatizado e ele já tem ali a possibilidade de iniciar a sua operação, sem nenhum tipo de problema. Entendi. A vantagem das redes sociais, isso é importante hoje para as empresas? O que você acha? Opinião pessoal, profissional? É essencial, né? É essencial, né? Eu digo assim, essencial. Instagram, Facebook, isso tudo é essencial. Essencial. Nosso cliente está lá, né? Não tem o público está lá, está passeando por lá, está vendo a vida dos outros, ou vendo produtos, ou vendo promoções, ou vendo algo que interesse. É importante estar bem posicionado. Alguns negócios eles não vão essencialmente vender na página digital, mas ele pode gerar conteúdo. Sim. Então, você, por exemplo, no seu modelo de negócios, você pode gerar conteúdos que façam o seu cliente ir até a sua loja para adquirir uma peça nova, para adquirir algo novo, porque foi sensibilizado por uma informação. E aí, o digital ele tem o potencial de não ter fronteiras, né? É verdade. Então, o empresário hoje que está aqui em Quissamã, que tem a loja física dele, que vende algum tipo de produto, e está vivendo possivelmente uma certa dificuldade ou um certo desafio maior, porque o cliente mudou o comportamento dele ao longo do tempo de consumo, está buscando mais a internet, está segurando um pouquinho mais porque precisa cuidar um pouco mais do seu lado financeiro. Esse empresário ele pode não só estar preparado para vender fisicamente, como ele pode também fazer todo o seu planejamento de posicionamento digital e mandar esse produto para Carapebus, para Macaé, para Conceição de Macabu, para Campos do Goytacazes. E aí eu trago aqui um dado. Somente no Norte Fluminense a gente tem cerca, aí arredondando, 1 milhão de habitantes. Somente no Norte Fluminense a gente tem cerca de 100 mil pequenos negócios.
Eu estou falando de 9 municípios. Se a gente pensar em estado do Rio de Janeiro, a gente está falando de 16 milhões de habitantes. Será que esse negócio não tem potencial para vender para essa turma? É verdade. E para gerar negócios para essa turma? Está na palma da mão. É só querer, é só entender se há viabilidade, e aí com planejamento, com estratégia, com especializações, ele consegue fazer toda a roupagem modular do negócio dele para que venda dentro desse canal. E aí o Sebrae tem todo o apoio, tem todo o suporte, tem toda a expertise para trabalhar essa transformação também digital de qualquer que seja o empresário. Pode ser aquele mais conservador do mundo, a gente consegue sentar com ele e transformar o negócio dele para que seja mais eficiente no digital. Volto a repetir, não é porque a gente quer, é porque o cliente quer. Isso aí. E eu costumo dizer o seguinte, o cliente está atrás de algo que ele precisa ou algo que ele desejou por ver, né? E a rede social ajuda nessa questão de desejo. Com certeza. Né? A minha área, até você citou, por exemplo, no meu caso é mais necessidade. O cara precisa, ninguém normalmente compra uma bomba de combustível porque achou bonitinha, é porque está precisando. Mas tem, claro, os acessórios, o cara vai ver lá, eu achei legal esse tipo de defletor anti-chuva porque fica bonitinho, né? Aquele acessório, uma calota diferente, uma roda diferente. E aí tem que ter realmente, a rede social ajuda nisso, né? E o pessoal erra muito também, às vezes, no marketplace, que é um ponto que a gente já conversou aqui, citamos, mas não falamos bastante dele, mas o pessoal erra muito na questão de trabalhar as imagens com qualidade, né? Porque o pessoal vai comprar pela foto. Né? A maioria do que vai comprar algo ali não vai porque tá descritivo lá, tá com a descrição bonitinha, vai pela foto que tá vendo. O cliente compra pelo que vê. É o famoso a primeira impressão que fica, né? Então você gera o engajamento e o valor por um determinado conteúdo com uma boa estrutura de imagem, de plano de fundo, que remeta aquilo que você quer. A gente conversa muito e fala muito hoje sobre o consumo por experiência. Então, por meio de artigos, por meio de publicações, por meio de interações, muito em vídeo, inclusive hoje, já há pesquisas, né, que mostram que a maior parte, né, do consumo hoje ele é feito por vídeo. Então, atiça o desejo do cara. Atiça o desejo, você está ali interagindo, a gente tem aí a live commerce, né, que nada mais é do que você fazer as lives, remetendo um conteúdo, uma informação e trazendo isso para o consumo instantâneo naquele momento, para o seu cliente que está ali com você na live. Então, isso tudo é engajamento, isso tudo precisa ser muito bem planejado, porque posicionou no digital tem que ter recorrência. Não dá para publicar uma coisa hoje, outra daqui a 12 dias, outra daqui a um mês. Tem que ter recorrência para que você ganhe capilaridade, visibilidade e traga cada vez mais engajamento de públicos distintos que vão alimentando cada vez mais a sua página e trazendo mais consumidores para a sua página. Então, é o efeito cascata que, bem direcionado, traz resultados muito expressivos para qualquer modelo de negócio. E isso às vezes acontece sem perceber para o cara que vende, né? Dando um exemplo aqui do meu caso, eu estava ali, né, com questão de 2.000 seguidores no Instagram, por exemplo, na minha empresa. E coloquei despretensiosamente um conteúdo que eu colocava a nível de informações, nunca botei nada para vender até então. Botei despretensiosamente um produto que eu vi, né, num site chinês. Falei, olha que legal esse farol aqui, poxa, se isso chegar no Brasil, aquilo ali absurdamente explodiu. Né? Meu Instagram, o Instagram da minha empresa foi de 2.000 seguidores, hoje para quase 110 mil seguidores. Por causa claro, não de uma vez só, mas até uns 6 meses atrás eu tinha 10 mil seguidores. Hoje está com 108, por causa de um vídeo que eu, através dele, eu falei, opa, então isso aqui tem um potencial de venda. Eu não tinha ainda aquele produto aqui, descobri que no Brasil não tinha. Aí você começa a ver a possibilidade de importar e tal. Essas semanas atrás eu fiz uma experiência, postei novamente um vídeo, e aí a venda foi rápida. E eu não alcancei só o município, né? Eu alcancei venda em Bahia, em outros estados. Então é uma coisa que, despretensiosamente, se você fizer, já dá certo. Imagine, não tem barreiras. Imagine com vontade e com sequência, igual você está falando. E você atinge o público, né? Inclusive já está atingindo aqui, porque eu sou aquele que o meu veículo, né, pessoal, eu gosto de cuidar, eu gosto de colocar o acessório, eu gosto de deixar ele diferente, e aí isso parte de engajamento, né? Então, quanto mais conteúdo, por exemplo, você fizer, ou qualquer outro que venha fazer, que engaje o público-alvo e desperte o interesse. A questão fundamental é despertar o interesse. Por que é bacana você ter um defletor? Antigamente o nome do defletor era calha, né? Calha de chuva. Ainda né? O apelidinho carinhoso é calha de chuva. Calha de chuva. É algo que remete muito a
a coisa antiquada, a alguém mais conservador, ou aquele carrinho mais antigo, né, com aquela calha de chuva grossinha. E aí hoje você vê os defletores bonitos que quase parecem ser peças, né, de fábrica, da própria pintura, que trazem ali um design, que trazem ali um diferencial, mas que eles estão ali fazendo o que preconiza, né, que é não deixar a água cair quando você está com a fresta do vidro aberta. Então, tem ali a técnica dele, mas você vende ela como emoção, com engajamento, com um jeito diferente. E às vezes hoje você pode mostrar não só o valor dela, né? Não digo o valor preço, não, o valor que ela tem para o cliente que precisa ter aquela cara no ambiente de chuva, precisa desembaçar, alguma coisa assim, quanto você ganha ele pelo desejo, né? De ver aquela peça bonita, que é mais rasinha, mais preparada. E isso em qualquer modelo de negócio, tá, pessoal? Exatamente. Loja de roupas, de vestuário, restaurantes, loja de peças, lojas de construção. É gerar o interesse do cliente para que ele tenha vontade, se sinta realmente engajado de ir lá consumir algo. Quando ele tem algo, quando ele precisa por uma grande necessidade, aí não tem jeito. Aí você vai competir pela propaganda, pelo preço, pela comunicação. Agora, quando você trabalha com algo que necessariamente você precisa gerar o interesse de desejo, aí tem que engajar. Aí tem que engajar por experiência. Exatamente. Tem outras ferramentas que ajudam, como o tráfego pago, um assunto mais detalhado, né? Mas aí eu acredito que o Sebrae também talvez tenha algo relacionado a isso. Tem cursos. Sim, a gente vem avançando aí também na qualificação. Obviamente porque você tem hoje a sua estratégia de marketing e por trás diversas ferramentas que impulsionam esse resultado. E aí o tráfego pago, com certeza hoje, é uma excepcional ferramenta que precisa ser muito bem gerida ali, até porque envolve um investimento, para que gere a inteligência necessária e a recorrência para que o público-alvo seja cada vez mais aderente à proposta que está sendo disponibilizada lá para ele. É algo que você falou interessante, público-alvo, né? A gente já erra no físico em não avaliar esse público-alvo, né? Teve um exemplo de um amigo meu que montou uma empresa, a mesma empresa, no meu modelo de empresa, mas ele foi para outra cidade com o meu modelo de compra e lá não teve resultado, porque o público-alvo daquela cidade era outro tipo de carro. Quer dizer, então até isso tem que ser estudado muito antes de montar a empresa, para você não cometer o erro de colocar excesso de produto que você não vende na cidade. A gente tem que entender o nosso mercado, né? Qual o perfil, quais são os hábitos, os costumes, a cultura local. Isso tudo vai influenciar para que a gente consiga ser mais exitoso. É claro que num processo de transformação, de inovação, de trazer algo diferente, o empresário ele pode fazer uma aposta. Pô, isso não existe aqui. E eu acredito que isso aqui pode ser aderente ao longo do tempo. E eu vou apostar nessa ideia. Mas é muito importante ter o cuidado de não trazer algo que faz sucesso em algum outro ambiente, achando que necessariamente vai fazer sucesso nesse novo negócio. É preciso entender ali se de fato é aquele estudo dos pesos do marketing, né? Preço, praça, promoção, público-alvo. A gente precisa entender onde nós estamos e as oportunidades que aquele ambiente gera para a gente colocar o nosso negócio com grandes oportunidades. Show de bola. Sistema B2B, né? O business for business, né? O pessoal hoje já compra de uma empresa para outra sem envolver um intermediário, um telemarketing ali, né? As empresas hoje estão fazendo muito isso e está facilitando. Isso pode ser mais um motivo para todo mundo tentar se envolver e empreender. Porque, por exemplo, os telemarketers hoje alguns estão perdendo os empregos por causa disso, né? Porque você, numa empresa, compra de outra, você pode fazer a compra de madrugada enquanto não está nem funcionando a empresa. Você acha que as empresas devem começar a se adequar a isso também? E os funcionários podem estar perdendo a vez ou não é o caso? É como todo o processo de evolução, né? Evolução digital, evolução tecnológica, negociações sem fricções, negociações sem tantas barreiras. A gente precisa encurtar realmente cada vez mais o caminho, porque o mundo está muito veloz. As interações elas estão muito rápidas. E aí não tem jeito. Em algum momento a gente vai ter ali algumas funções perdendo um pouco sua relevância, mas tendo que se modelar, se adaptar, se transformar para que novas... Hoje a venda pela venda ela já tem aí um caminho muito sólido, né? Independente do meio tecnológico que ela funciona.
o que hoje a gente mais precisa é de entender melhor o que está havendo ali com aquela venda. Então, entender melhor os dados que são gerados por meio dela. E aí, as análises de dados, existem análises, inclusive, de calor, né? Você acessa, você tem ali um entendimento aonde o cliente está navegando com mais... Sim. Com mais consistência no lado ou embaixo, ou no meio, ou no canto superior direito, ou no esquerdo da página. É verdade. E se você tem inteligência desse ambiente, você vai colocar o seu melhor produto onde o cliente vai estar vendo. Então, as evoluções, elas trazem essa tônica. Algumas funções elas vão deixar de ter tanta relevância, vão se transformar e a gente vai ter uma evolução aí positiva em outras. Então, é a transformação do mercado que é natural de ser observada, não tem jeito. Ainda que tenha um pessoal bem conservador, né? Que não, sim, tem. Se tratando de empresas, os empresários hoje, tem empresários que são de idade, não querem, não tem nem noção, às vezes, de como mexe no computador, mas isso está cada vez mais aflorado, né? Alguns ganham até descontos. Eu estou falando de empresa para empresa, então, assim, isso já acontece no cliente final, né? Sim. Mas de empresa para empresa hoje, por exemplo, você ganha aí 2% se você comprar pelo e-commerce, que a gente chama, né? Já há um estímulo, né, de carregar o cliente para lá, porque lá ele tem menos custos, ele tem menos despesas operacionais e ele tem uma coisa que é fenomenal para qualquer empresa, que é a capilaridade, a escalabilidade produtiva, né? Então, ao inverso, né? O digital ele proporciona que quanto mais você vende, mais a estrutura de custo se encolhe. Entendi. Porque você não precisa ampliar tanto ela para ganhar escalabilidade. Quando você tem ambientes essencialmente físicos, para vender mais você precisa ter mais equipe, você precisa ter mais gente lá na ponta de chão. Então, a dificuldade de escalar é bem maior. A dificuldade de escalar é bem maior. Mas cada caso é um caso, cada negócio tem ali o seu viés, não tem jeito. E o maior motivo da falência hoje das empresas, o que você acha que é? O pessoal que desiste mesmo. Tentei, não deu certo, fiquei devendo. Qual é o maior motivo? Planejou o negócio errado, ou sequer planejou e teve problemas financeiros. Então, uma coisa levou a outra. Ter gerenciamento financeiro não quer dizer ter planejamento empresarial. Entendo de finanças, mas não planejei o posicionamento da minha empresa. Minha empresa não vai ter sucesso porque não teve ali um entendimento sobre público-alvo, sobre ambiente de negócios, sobre concorrentes, sobre precificação. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma bola de neve que em algum momento ela desaba e cai e vem sem freio e sem dó. Então, hoje, essencialmente, os principais motivadores que fazem mais de 70% dos negócios fecharem são falta de planejamento, que acaba ocasionando em dívidas, em fluxo de caixa negativo, em falta de recurso financeiro, e aí quando o problema está criado, não consegue acessar o crédito, não consegue aportar um capital porque já investiu tudo que tinha e o que não tinha no início do negócio, sem pensar no futuro ali operacional dele, o que a gente conversou no início do bate-papo. Então é preciso que o empresário entenda que por mais que planejamento seja um ato teórico, e muitas vezes, não tem problema de falar, acaba sendo negligenciado porque entende-se que é chato fazer, ele é importantíssimo porque dentro de um planejamento bem sucedido, dentro de um estudo de viabilidade financeira para aquele negócio, a gente vai fazer o cálculo e entender quais são as despesas ao longo de um ano aquele negócio vai ter, do seu primeiro ano, qual a possibilidade de fluxo de caixa de geração de negócio ela vai ter ao longo daquele ano. Matematicamente, correlacionando isso a número de clientes atendidos, número de produtos vendidos e capacidade produtiva que o negócio vai ter. Porque muitas vezes isso não é feito de maneira assertiva e operacionalmente aquela empresa não consegue absorver a geração de negócios que ela precisa. E isso causa o desequilíbrio financeiro. Então é preciso ter isso de uma forma muito bem estruturada. E aí o Sebrae, com todo o nosso time, toda a nossa equipe, está preparado para orientar e para colocar esse empresário de frente também, não só com o nosso time de atendimento, mas com consultores especialistas que vão fazer com que ele tenha esse primeiro passo, ou até mesmo aquele empresário que já tem o negócio dele operando, tá? Não precisa ser apenas para quem vai abrir ainda. Sim. Mesmo aquele que já está operando e precisa entender melhor custos e despesas, entender melhor como faturar mais, entender seu posicionamento, acessa isso em consultorias especializadas
que a gente possui 75% de subsídio. Na prática, o que isso significa? Preciso ter melhor controle financeiro. O custo do consultor, daquele contrato de consultoria, 75% nós vamos bancar para o empresário, ficando ali um custo residual para ele, que a gente ainda parcela isso aí em diversas vezes, para que ele tenha o acesso à informação. Mais detalhes sobre isso. Guilherme, quero entender como atender melhor o cliente, como vender mais, como gerar mais recursos, como precificar melhor o meu produto, que é uma grande dificuldade. Precificar o produto de acordo com a estrutura de custos, de negócio, de operação, de mercado, posicionamento do produto para o cliente-alvo. Cliente, é classe A, classe B, classe C, classe D. O produto ele tem que estar precificado de acordo com o cliente-alvo, mas que seja condizente com a margem requerida e com a estrutura de custos que ele vai ter ali para que seja factível operacionalizar aquela empresa. A precificação tem sido um grande tema aí, às vezes talvez o maior motivo das falências também de algumas empresas. Precifica errado, gera negócios com menor faturamento do que o necessário ou negligenciado, e isso não gera o recurso necessário para que ele tenha ali a cobertura de despesa fixa, despesa variável, custos gerais do negócio, e isso fica descasado. A pessoa quer colocar preço para tentar garantir o cliente pelo preço, quando na realidade teria que analisar o valor do que ele está vendendo e analisar a precificação a nível de gastos, né? Quando vê, ele cobra um preço achando que está dobrando o que ele comprou, mas ele não está calculando aluguel, não está calculando despesa de nota, despesa de imposto, enfim. De funcionário, de tudo. Então, exatamente. Existe uma equação, existe uma métrica que faz com que a gente tenha realmente o cálculo disso de uma maneira muito assertiva. Show de bola. Traduzindo, né, agora o Sebrae paga aí quase, né, se for 75%, não tem desculpa para quem não quiser se aperfeiçoar na área do empreendedorismo, tanto para quem vai iniciar quanto para quem já está dentro. Guilherme Resch, eu te agradeço, foi top bater esse papo contigo. Aprendemos aí tudo que o pessoal perguntou aqui, eu tentei te passar e você, eu acredito, esclareceu para a gente. Espero que você volte mais vezes e se você quiser fazer suas considerações finais, fica à vontade. Se faltou algum tema que deseja ser abordado aí, pode ficar à vontade aí. Eu mais uma vez agradeço imensamente que a gente tenha cada vez mais bate-papos aí como esse e possa realmente fazer com que a região, com que o município tenha cada vez melhores resultados, gere mais negócios, gere cada vez mais engajamentos, para que o desenvolvimento empresarial ele seja realmente algo maduro e bem dentro aí do modelo atual de inovação, de novas ideias. Então, contem muito com a gente aqui na região, no município. Espero que a gente consiga implementar aqui programas de desenvolvimento empresarial cada vez mais sólidos, trazendo aquilo que o empresário quer. Então, você pode, seu público aí, empresários, o que vocês estão mais precisando? Capta com eles esses interesses, manda para o meu WhatsApp também, que eu junto com o meu time de atendimento, a gente modula. Sim. Aqui, eu customizo uma entrega para o município também, de acordo com o que está acontecendo aqui. Ela não esteve aqui conosco, está rodando aqui na cidade por aí nesse momento. A analista de atendimento faz parte da minha equipe, a Adriana. Já é uma figura conhecida aqui no município, já vem atendendo, já vem se relacionando já há algum tempo. Estejam de portas abertas. Nós queremos que ela esteja com vocês, tome um café, entenda quais são as oportunidades, os desafios de cada empresário, e aí a gente vai trabalhar de um jeito muito personalizado, muito aproximado, com muita relação, para que o empresário realmente se beneficie e entenda realmente que o Sebrae está aqui para dar um direcionamento para ele de transformação empresarial. Nós somos uma empresa que já existe há mais de 50 anos, completamos 50 anos em 2022, e nossa missão é de fato fazer com que o ambiente empresarial ele seja cada vez mais desenvolvido, mais sólido, mais próspero, que o pequeno empresário tenha sucesso. Então, contem muito com a gente nisso e eu tenho certeza que vocês vão realmente adorar e se beneficiar de todas as nossas soluções.
Show, muito obrigado. Obrigado aí, a Adriana não pôde estar aqui, tá andando aí em meio às empresas, né? Então você já sabe aí o nome do pessoal, tem o Instagram do Sebrae, que vai estar aí no rodapé também, vai estar lá na descrição. Quiserem seguir o Guilherme Resch também, você vai achar ele com facilidade, eu achei. Então, achar lá no Instagram. Então, pessoal, ó, clique em curtir, se inscreve no canal, ativa esse sininho aí e compartilha isso aí com essa galera que precisa saber sobre toda essa história. Se saber que você souber de alguém que esteja precisando dessas informações, pode compartilhar. Um abraço aí para todos os nossos patrocinadores, um abraço para a Cosmo Publicidade, que faz parte da nossa equipe aqui também. E até mais. Obrigado aí, Guilherme. Obrigado a vocês. Até a próxima. Grande abraço.